Alô você, salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem? Eu sou Fernando Silva, falo aqui diretamente de Sumaré, nesse GP às 10, e muito feliz, muito contente com tudo que particularmente eu vi nesse fim de semana em termos de transmissão da Fórmula 1 na Band. Talvez para o público brasileiro a grande novidade da temporada 2021 da Fórmula 1. Vou falar um pouquinho de cada um dos dias, mas para resumir um pouquinho, foi uma grande cobertura do início ao fim desse fim de semana que marcou a abertura do campeonato, desde sexta-feira, com a transmissão sendo feita dos treinos livres da Fórmula 1 e também do treino livre da classificação da Fórmula 2 no Band Esportes, mas mesmo assim, no canal aberto, na Band, ou Bandeirantes, como dizem os puristas, a Fórmula 1 foi bastante abordada em vários programas da casa, né? Desde o programa de culinária do Edu Guedes, passando pelo Jogo Aberto da Renata Fã, pelo Melhor da Tarde da Kátia Fonseca, depois indo ao ar uma entrevista muito bacana da Mariana Becker com o Sebastian Vettel no Jornal da Band. Então, assim, foi feito de uma forma muito caprichada desde o início. É claro que a equipe é praticamente toda oriunda da Globo, muitos anos de experiência, muita tarimba, muita cancha nesse negócio tão complicado que é a cobertura da Fórmula 1, cheia de detalhes, cheia de nuances. É preciso sempre ter um conhecimento muito bom lá no paddock, e essa equipe tem de sobra e acertou em cheio. Uma cobertura de muito fôlego desde a sexta-feira, e aí partindo também para o sábado com as corridas da Fórmula 2, o treino livre 3 da Fórmula 1 e depois a sessão classificatória que foi transmitida na Band, no canal aberto da Band. Uma cobertura notável, uma cobertura de alto nível que fez muita gente certamente aplaudir de pé e falar que a emissora do Morumbi, a empresa do Morumbi, acertou em cheio com tudo que levou ao ar. E aí, nesse domingo, a cereja do bolo, que é a grande corrida, a esperada corrida do fim de semana, o GP do Bahrein, uma corrida espetacular, uma corrida que trouxe como os dois protagonistas, os dois melhores pilotos da Fórmula 1 na atualidade, Lewis Hamilton, Max Verstappen, os dois grandes concorrentes travaram um duelo estratégico, muito interessante, e fizeram com que essa corrida fosse realmente a cereja do bolo e impulsionasse ainda mais a cobertura da Band no fim de semana de Fórmula 1. Detalhe é que a transmissão, isso no domingo, ela começou em algumas praças a partir das 9h30 da manhã, com a Mariana já mostrando os detalhes lá do paddock, lá em Saquir, muita reportagem feita prévia, muitos convidados no estúdio lá do Show do Esporte, com a Glenda Kozlovski e também com Elia Júnior. Então, isso cativou o público e trouxe muita gente para a Fórmula 1. A Band entendeu que hoje ela tem como produto principal da sua grade a Fórmula 1, entendeu como é importante tratar bem desse produto e explorar ao máximo cada uma das suas nuances. Não é à toa que foram desde 9h30 da manhã até bem depois da corrida, foram aí mais de 5 horas de transmissão ininterrupta de Fórmula 1 na TV aberta. Então, todos os aspectos da categoria foram muito bem explorados, foram muito bem abordados ao longo dessas horas de transmissão. E aí, o grande finale foi mesmo essa corrida que rendeu a Band pico de 6,1 ponto de audiência, o que é muito, quando a gente fala de Band, uma audiência muito expressiva, chegou a encostar na Record, ficou perto do SBT e em alguns momentos chegou até a passar a Record no índice de audiência, no chamado Ibope. Então, isso foi muito importante. Para se ter uma ideia, no domingo passado, em um jogo da Bundesliga, a Band registrou de média 1,8, e dessa vez com a Fórmula 1 registrou 5,1 de média e 6,1 de pico. Então,
é muito significativo, é muito importante, levando em conta que a Globo, na última corrida do ano passado, registrou aí cerca de 10 pontos de audiência. Então, quer dizer, levando em conta que o alcance da Globo é claro que é muito maior, a Globo lidera no Ibope até com a TV fora do ar. Então, assim, é muito bom, muito importante e mostra o quanto que a Fórmula 1 é realmente importante para a audiência aqui no Brasil. É claro que é um esporte de nicho, esporte a motor como um todo é um esporte de nicho, se a gente levar em conta que o futebol é um esporte de massa e tem certamente muito mais alcance, mas dentro desse nicho, a Fórmula 1 como o seu maior representante, como o ápice do esporte a motor, tem uma parcela muito grande de fãs, de um público muito cativo, e esse público foi percebido pela Band, que ganhou, que trouxe realmente ao público essa grande transmissão, uma transmissão muito caprichada, com uma equipe tarimbada, com uma equipe muito forte, que conseguiu segurar conforme o prometido e além até do prometido. Na época da apresentação da equipe, a Band prometeu que faria a cobertura das corridas da Fórmula 1 até a última gota de champanhe. Então, de fato, eles transmitiram toda a prévia da corrida, e depois a própria disputa em si, lá no Bahrein, as entrevistas com os pilotos e também o pódio, que era uma reclamação muito antiga de quem falava da Globo, das transmissões da Globo, a Globo que transmitiu a maior parte das corridas, algumas ficavam no Sport TV em relação à questão de horário, as corridas que eram realizadas à tarde passavam para o Sport TV, a Globo não queria conflitar por conta do futebol. No caso da Band é uma situação muito diferente, porque é uma grade muito mais flexível. Veja, um programa que cobre o dia inteiro, o domingo inteiro com esporte, então, claro que dá uma flexibilidade maior para quem monta a grade lá no canal, então isso acaba sendo muito importante e decisivo. Mas o fato é que a Band mostrou todo o pódio, mostrou, inclusive, uma entrevista da Mariana Becker, sempre muito carismática, excelente repórter, muito talentosa, excepcional. A entrevista dela com o Hamilton, lá no cercadinho, é algo que para a gente falar o trocadilho, até usado pela Band, é algo que a Globo não mostrava, e a Band mostrou. Isso a Band mostra, e a Band mostrou lá na transmissão do GP do Bahrein. Então, assim, é uma transmissão que dá aquele quentinho no coração do fã do esporte a motor, e, claro, traz a expectativa para que isso se mantenha nas próximas 22 corridas do calendário, é a previsão para 2021. Tomara que isso se mantenha, tomara que tenha esse fôlego todo, porque realmente foi digna de aplausos, foi digna de nota e foi de encher os olhos. Então, foi muito boa, assim, a primeira impressão foi das mais positivas. É claro, existe toda essa questão de comparação sobre como a Fórmula 1 hoje ela é tratada pelo Grupo Band, pelas emissoras do Grupo Band, e como foi, principalmente em termos de Globo, na TV aberta. Como falei, muita gente reclamava do fato de a Globo cortar a transmissão das corridas assim que terminava o pódio, tudo, antes até do pódio, então era um motivo de crítica, mas é claro, a Globo teve uma história toda com a Fórmula 1, 40 anos transmitindo grandes momentos do automobilismo brasileiro e mundial. Então essa história, ela não é apagada, essa história ela não é esquecida, e mais do que tudo, a Globo, como qualquer outra emissora, da maior a menor, a Globo merece muito respeito, então sempre vale ressaltar, muito respeito. Então, isso é mais importante. Mas então, é isso. Tem alguma coisa que muitos espectadores falaram também, inclusive no nosso briefing pré-corrida, que teve muita gente que não conseguiu ter acesso à Band em razão da questão da transmissão por antena parabólica. É uma questão operacional, não tem muito a ver com quem faz a transmissão da categoria, mas eu acredito que certamente isso vai ser resolvido, vai ser solucionado nessas próximas semanas para ampliar ao máximo o leque de espectadores que vão ter acesso à Fórmula 1. E levando em conta também que a própria Band disponibilizou o aplicativo, o Band Play, e aí permitiu até que
pessoas fora do Brasil. A gente teve até contato de espectadores nossos de Moçambique que falaram que conseguiam assistir de lá a Fórmula 1 disponibilizada pelo site e também pelo aplicativo da Band. Enfim, falei muito, mas é de fato uma nova era na televisão brasileira para a Fórmula 1, a nova era da Band, a Band na Fórmula 1, Fórmula 1 na Band e Fórmula 1, claro, aqui no Grande Prêmio, uma cobertura especial ao longo de todo o fim de semana com a Fórmula 1, com a Fórmula 2, com a MotoGP, as categorias que abriram as suas respectivas temporadas nesse fim de semana. E, claro, tem todo o rescaldo, tudo que aconteceu de melhor e toda essa situação, todo o noticiário a respeito das categorias, você vai acompanhar ao longo desses próximos dias, sempre aqui no nosso Grande Prêmio. Aproveito aqui, para fazer um pedido para você. Clique aqui em Seja Membro, venha com a gente, clique aqui e faça parte do nosso clube exclusivo de membros. Garanto que você não vai se arrepender, tá cada vez melhor. Então, só falo para você, venha com a gente, que é sucesso. Boa semana a todos, cuide-se bem, fundamental, cuide-se bem, e vamos lá para mais uma semana. E já deixando o lembrete, nesta terça-feira, Giro BR, edição 2, teremos Guilherme Samaia ao vivo no nosso programa, lá na Rede Roxinha. Então, venha com a gente, que tem muita coisa aí no Grande Prêmio. Valeu demais, boa semana a todos, tamo junto, saudações.